Oi, então essa semana você tinha uma atividade para fazer sobre a Anne Frank. Você tinha um texto informativo para ler e depois que você lesse esse texto, você tinha 3 coisas para fazer: um mapa, uma tabela e uma pequena produção textual. A gente vai conversar então um pouquinho sobre essas 3 coisas. Você pega o seu caderno agora para ver se você conseguiu fazer tudo. E se você ficar ainda com dúvida depois desse vídeo, você pode sempre me mandar um e-mail, tá bom? Vamos começar então com o mapa. Naquele texto que você leu, tinha várias informações sobre a Anne Frank. E a gente combinou que a gente ia fazer um mapa sobre 3 coisas: as informações pessoais, as informações sobre o diário e as informações sobre a época em que a Anne vivia. Esse mapa aqui, eu fiz dessa forma, mas você pode ter feito de outras formas também, não precisa ser igual ao meu. Só que você tem que conferir se essas informações que tem nesse mapa aqui, você colocou no seu mapa também. Eu fiz em 3 cores diferentes para a gente não se perder, tá bom? Então, em verdinho aqui tem as informações pessoais sobre ela. Tem a data de nascimento, que é 16 de junho de 1929. A nacionalidade, que era alemã até 1941, e a pátrida após 1941. Quer dizer que depois de 1941 ela não tinha mais país, ela não tinha país nenhum. Ela nasceu em Frankfurt am Main, República de Weimar. Essa república, ou Weimar também, essa república não existe mais hoje em dia, só existia na época em que a Anne Frank vivia. O nome dos pais delas é Edith e Otto Frank, e o nome da irmã dela era Margot Frank. Então, essas informações aqui sobre nascimento, nacionalidade, local de nascimento, nome dos pais, nome da irmã, você tem que ter no seu mapa. Não quer dizer que tenha que estar igual eu fiz aqui nesse mapa. Você pode ter feito um desenho diferente, pode ter feito caixinhas, pode ter feito as flechas diferentes, isso não tem problema. Só que essas informações têm que estar no mapa, tá bom? A outra parte eram informações sobre o diário da Anne Frank. Então, eram 2 coisas que você tinha que escrever. O que motivou a Anne Frank a escrever e como que era o diário dela. O que motivou a Anne Frank a escrever tá aqui, ó. Ela sempre gostou de escrever, era muito boa em escrita e leitura na escola e ainda por cima ganhou um diário. Então, a partir do recebimento desse presente, ela começou a escrever o diário dela. O diário dela, aqui, era um livro de autógrafos com uma estampa vermelha e branca, além de um pequeno cadeado na frente. Essa era a descrição do diário dela. E por último, aqui no nosso mapa, nós temos as informações sobre a época em que a Anne vivia. Nessa parte, você tinha que fazer também 3 coisas: onde ela estava isolada, por que ela estava isolada e quem estava lá com ela. Tudo isso está escrito naquele texto que você leu. Então, ela estava isolada no anexo secreto nas instalações da Opekta, em Amsterdã, na Holanda, que era a empresa do pai dela. Se você quiser saber como era esse lugar que ela estava isolada, eu coloquei um link para você na descrição como vídeo 1. É um vídeo que mostra como era esse lugar, para você ter uma ideia melhor de como ela era, onde é que ela estava isolada. Ela estava isolada porque a família dela era judia e os judeus eram muito perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. Para você saber mais sobre isso, sobre a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com a Anne, na vida dela durante o período em que essa guerra estava acontecendo, tem o vídeo 2. Você pode ir lá na descrição olhar se você quiser. Tanto o vídeo 1 quanto o vídeo 2 são só informações adicionais. Se você quiser, você pode olhar. É bem interessante e vale a pena. Quem estava lá com ela eram os pais dela, aqui, a Edith e o Otto, a irmã dela, a Margot Frank, a família Van Pels, era um pai, uma mãe e um filho, e o dentista, que era o Fritz Pfeffer. Essas pessoas todas estavam juntas nesse anexo secreto e ficaram lá até quando elas foram denunciadas e elas tiveram que ir para os campos de concentração. Se você ficou interessado em saber o que aconteceu, você pode sempre assistir esse vídeo aqui, que explica tudo bem direitinho o que aconteceu, tá bom?
Então, esse aqui é o mapa que eu fiz, repetindo. Você pode ter feito de outra maneira, pode ter feito com outras cores, pode ter feito, enfim, de outra forma. O que você tem que fazer é conferir se todas as informações que a gente combinou estão no mapa. Se todas as informações pessoais estão no mapa, se todas as informações sobre o diário estão no mapa, e se todas as informações sobre a época em que ela vivia também estão no mapa. Você pode ver, então, que eu coloquei o nome dela no meio, porque é o que conecta todas as informações, são todas sobre ela, né? Eu comecei a informação principal. Depois, num segundo nível, a gente tem as informações pessoais, as informações sobre o diário e as informações da época em que ela vivia, que formam mais 3 núcleos de informação. Então, aqui são as pessoais, aqui são sobre o diário e aqui são sobre a época que ela vivia. Eu vou bater uma foto desse mapa aqui e vou colocar lá no Google Classroom e no sistema beta para vocês olharem depois com calma, tá bom? Para vocês verem se vocês fizeram todas as informações, tá? Então, esse aqui era o mapa que a gente tinha que fazer. Esse aqui é o que eu fiz, repito, o seu pode estar diferente, desde que você confira se tem todas as informações que a gente combinou. A segunda coisa que você tinha que fazer era uma tabela. Essa aqui, ó. Então, tinha 2 colunas, uma, essa aqui, que são informações sobre a Anne Frank, e essa aqui são informações sobre você. Então, essa coluna da Anne Frank, você vai encontrar as informações do texto que você leu. E essas informações aqui, você tem que colocar de acordo com o que você vive na sua vida. Então, por exemplo, onde nasceu a Anne? Foi em Frankfurt am Main. Vocês sabem que está lá no mapa também, você pode ir lá olhar também. Onde que você nasceu, você vai escrever aqui, o seu lugar de nascimento. Aqui, a gente tem o dia e o ano de nascimento. Então, essa que eu escrevi é a data de nascimento da Anne Frank. Aqui do lado, você vai escrever a sua. Motivação para escrever o diário. A Anne escreveu o diário porque ela ganhou um diário e começou a escrever. Por que que você começou a escrever o seu diário? Você tem que escrever aqui. Como o espaço é pequenininho, você pode escrever bem resumido, tá bom? A Anne, número 4 aqui, ó. Permite que os outros leiam o seu diário? A Anne não permitia, ela não gostava de dividir o diário dela. E você? Você vai permitir que os outros leiam ou você vai preferir manter o seu diário para você? Aí você tem que escrever a sua resposta aqui, nesse espaço. Habilidades na escola. As habilidades da Anne eram ler e escrever. As suas habilidades você tem que escrever aqui. O que você faz de melhor na escola. Onde estuda? A Anne estudava numa escola Montessori, mas depois ela foi proibida de estudar. Ela teve que fazer cursos por correspondência. Aqui você vai escrever o nome da sua escola. Essa é bem fácil, né? Profissão dos pais. O pai da Anne era empresário, ele era dono da Opecta, onde eles ficaram escondidos no anexo secreto. E a mãe da Anne era dona de casa. Aqui você vai escrever as profissões dos seus pais. O que que os seus pais fazem? Aqui, então, a número 8. Se tem irmãos e os nomes. A Anne tinha uma, Margot Frank. Aqui você vai escrever, se você tiver, os nomes dos seus irmãos. Se você não tiver, você pode deixar em branco. Ou escrever que não tem irmãos. Aí fica a seu critério. Na 9ª questão aqui. Motivo do isolamento social. A Anne ficou isolada por causa da Segunda Guerra Mundial. A família dela fazia parte de uma religião que era perseguida, então eles tiveram que se esconder. Aqui, nesse lugar, você vai escrever por que que você está isolado. Por que que a gente não está indo para a escola? O que está acontecendo que a gente não pode se encontrar lá? Você vai escrever aqui, ó, nesse lugar. Como é o lugar onde a Anne e você estão isolados? A Anne esteve e você está. O lugar que a Anne estava isolada, o anexo secreto, era pequeno e escondido. Tinha 2 quartos, um banheiro, uma sala e um sótão. Aquele vídeo, o vídeo número 1, tem umas imagens desses lugares. É bem legal e vale a pena assistir. Aqui, você vai escrever como é o lugar em que você está isolado. O que tem na sua casa? Como é esse lugar? Só que você não pode escrever um texto muito grande, porque senão não cabe. Tem que fazer bem resumido para caber, tá bom? E por último,
a Anne tinha um animal de estimação, que era um gato, o Morty. Aqui você vai escrever, se você tem um animal de estimação, qual que é o nome dele ou delas. Eu sei que tem o Arthur, por exemplo, que tem vários gatos. Vai ter que dar um jeito de fazer caber nesse espacinho aqui, né? E quem não tem nenhum animal de estimação, só escreve que não tem ou deixa em branco, tá bom? Então, nessa coluna aqui, são informações sobre a Anne Frank. E nessa coluna aqui, são informações sobre você. Nessa coluna aqui, tem as indicações de perguntas que você tem que responder. Cada espacinho desse é uma célula da coluna, tá vendo? Então, essa aqui, ó, é uma célula em que você escreveu o lugar de nascimento da Anne Frank. Nessa célula aqui, você vai escrever o seu lugar de nascimento e assim por diante. Então, cada espaço assim, esse conjunto de células aqui é uma linha. E esse conjunto de células aqui é uma coluna. E cada espacinho é uma célula separada. Tá bom? Então, essa aqui é a tabela que a gente tinha que fazer. Por último, a gente tinha que fazer uma produção textual. Então, tinha esse trechinho aqui. Era maior, né? Eu escrevi só um pedaço. Que é um trecho do diário que a Anne escreveu. E ela escreveu assim: eu finalmente percebi que eu devo fazer o meu trabalho escolar para deixar de ser ignorante, para conseguir uma vida, para me tornar uma jornalista, porque é isso que eu quero. Então, ela deixou claro o que ela queria fazer quando ela fosse adulta, que profissão ela queria seguir. E você tinha que escrever no seu diário, no dia que você fizesse essa atividade, o que você quer se tornar quando for adulto. Você vai escrever lá no diário e quando a gente voltar para a escola, quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai dividir um com o outro esse trechinho do diário que a gente escreveu. Tá bom? Então, nós tínhamos que fazer o mapa, já vimos. Tínhamos que fazer a tabela e já vimos. E a última parte era a produção textual sobre o que você quer se tornar quando crescer. Então, a Anne queria ser jornalista, agora eu fiquei curiosa para saber o que você quer ser quando você crescer. Se você ficar com alguma dúvida ainda a respeito da atividade, você pode mandar um e-mail para mim, que eu respondo. Quando a gente voltar, a gente vai dividir essas experiências de quarentena, o que a gente fez, como é que foi. E semana que vem a gente vai fazer mais uma atividade ainda sobre a Anne Frank, só mais uma. E na semana que vem a gente vai ler uma história em quadrinhos sobre ela. Então, se você quiser retomar essas anotações antes de ler a história em quadrinhos, é legal porque você vai entender ainda melhor, tá bom? Então, se você quiser, você pode assistir aqueles vídeos que eu coloquei os links para ter mais informações ainda sobre a Anne Frank. Se você conseguiu fazer tudo, parabéns. Se você não conseguiu, não tem problema. A gente vai fazer juntos, todo mundo vai conseguir em algum momento, tá bom? Repetindo, se você tiver qualquer dúvida, você pode sempre mandar um e-mail que a gente conversa por lá. Ou até no Google Classroom, a gente pode conversar por lá também, tá bom? Fique bem, se cuide e semana que vem a gente vai conversar de novo por aqui, tá bom? Tchau, tchau!